Olá, irmão, faz parte do grupo Propósitos. Nós temos o propósito de ler a Bíblia um capítulo por dia, também de orar por um motivo específico, aquele que você escolher, e também tentar mudar. Muito obrigado por estar caminhando conosco, por nos incentivar, por todas as mensagens que nós temos recebido via WhatsApp, também nos comentários lá do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, nos ajude a chegar a 1000 inscritos no canal do YouTube. E hoje nós estamos no dia 80 do nosso propósito. Tem gente aí que não falhou nenhum dia, graças a Deus. Se você falhou, não fique chateado. Isso acontece. A gente sabe que a vida é corrida, não tem problema. O que você faz? Acompanha a leitura do dia e quando você tiver um tempinho, você repõe a leitura anterior. Você que chegou agora, não fica preocupado com os capítulos anteriores. Acompanha a leitura daqui para frente e se você se interessar, achar que está valendo a pena o aprendizado, você volta lá, tem um link aí na mensagem fixa do nosso grupo. Você pode acessar o link, os vídeos vão ficar lá disponíveis para que você possa receber aí a edificação da palavra de Deus. Vamos juntos e com a graça de Deus nós vamos terminar esse propósito. Então, no capítulo 30, eu vou trazer para vocês aqui alguns elementos. Mais uma vez eu vou usar o recurso didático, vai aparecer aqui para você uma imagem. Vou chegar um pouquinho para trás, só para você poder acompanhar essa imagem. Hoje a gente vai falar de alguns elementos ainda que compõem o tabernáculo, alguns objetos. E são interessantíssimos. Como eu falei, tenho dito aqui repetidas vezes, a leitura do livro de Êxodo sem explicação é uma leitura que fica um pouco maçante. Mas com a explicação faz todo sentido e você vai ver isso hoje observando esses objetos e itens utilizados ali no culto ao Senhor prestado no tabernáculo. Então o primeiro objeto que nós vamos falar é o altar. Esse altar, diferente do primeiro, lembra que eu falei do primeiro? O primeiro altar era todo de bronze. O bronze representa juízo. Era o altar onde era apresentado o holocausto, o sacrifício, onde eram derramadas as ofertas, as libações. Então ficava lá no átrio, onde o povo poderia chegar para oferecer essa oferta. Aqui nós já estamos falando do segundo ambiente, que era o lugar santo, onde só os sacerdotes teriam acesso. E hoje a gente vai falar do altar do incenso, onde somente o sumo sacerdote poderia ali exercer as funções que exigiam. Nós vamos ver quais são elas e o que significa esse altar. Então a primeira coisa que o Senhor fala é que o altar é de madeira de acácia. A gente sabe que a madeira de acácia representa aí a nossa natureza. Era uma madeira difícil, uma madeira que ninguém queria trabalhar com ela. E essa madeira de acácia representa a humanidade. Mas ela deveria ser revestida de ouro. O texto nos fala que ela seria quadrada, não é muito grande, né? Não terá um côvado de comprimento. Já expliquei que o côvado é o tamanho do dedo mindinho, né? Até o seu cotovelo, dá mais ou menos aí 46 centímetros. Alguns vão ter um braço maior, vai dar um pouco mais, outros menor, um pouco menor, vai dar um pouco menos. Deveria ter chifres em cima, nas quatro pontas eram quadrados, assim como lá no altar, do lado de fora de bronze, havia 4 chifres. O que significa o chifre? Chifre significa poder, autoridade. Então, assim, o sacrifício de bronze, lá no altar de bronze, tinha um poder, tem poder em determinado sacrifício, não de animais, mas a gente sabe que o poder está no sacrifício de Cristo por nós, que derramou seu sangue na cruz em meu favor e seu favor. E aqui nós temos 4 chifres nesse altar. O interessante é que nesse altar não seria ofertado nenhum tipo de sacrifício. Ele era o altar do incenso. E ele era de madeira de acácia, todo revestido de ouro. O ouro representa a divindade, a glória de Deus. Esse altar, ele recebe também algo interessante. Ele recebe uma abotoadura por baixo, né, para que ele seja levado. Diz aí, ó, debaixo da abotoadura de ambos lados farás nelas e meterão varas. Porque o altar deveria ser levado. Todos os objetos do tabernáculo, eles foram feitos para serem carregados nos ombros dos levitas. Aí você pensa assim, poxa vida, não tinha uma maneira mais fácil? Tinha, mas o Senhor quer dessa forma simples, que as varas sejam colocadas e que os levitas carreguem, mesmo que isso dê trabalho. A gente precisa entender que o que Deus nos chama para fazer vai nos dar trabalho, mas ao mesmo tempo vai nos gerar prazer. A gente está vivendo uma geração que, como nunca, busca comodidade, conforto, uma geração extremamente acelerada, não tem paciência para esperar. Então aqui você está vendo as imagens aí do altar do incenso, era desse jeito, de ouro puro, era, aliás, coberto de ouro, né, puro, e ele era de acácia por baixo, e ele apontava para Cristo. Ele recebe aqui também, olha que interessante, diz aqui o texto, olha, 1 Coríntios 15, 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 1 Coríntios 15,
De ouro puro cobrirás a parte superior ao redor dos chifres e lhe farás uma botoadura. Essa botoadura é uma espécie de coroa. Alguns objetos do tabernáculo, dentre eles a própria roupa do sacerdote, ela iria ter essa botoadura, essa coroa. Também a mesa dos pães e aqui também o incensário. Todos esses elementos, esses objetos apontam para Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Depois, no final, nós vamos fazer uma aplicação para você ver como o tabernáculo revela sobre Jesus. E o que é interessante é que nesse tabernáculo seria entregue apenas o incenso, não haveria sacrifício. E o que é o incenso à luz da Bíblia? Por exemplo, quando você vai em Apocalipse, a gente interpreta a Bíblia, a melhor maneira de interpretar a Bíblia é pela própria Bíblia. E lá no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 8, nós temos a definição do que é o incenso. Lá na visão de João, diz assim as Escrituras, no versículo número 8, enquanto tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A própria Bíblia diz que o incenso são as orações dos santos. No capítulo 8 de Apocalipse, aqui foi o capítulo 5, versículo 8, o capítulo 8 vai ter ainda mais informações sobre essa ligação entre a figura do incenso e as orações. Então vamos entender aqui. O incenso era queimado nesse altar que ficava, você está vendo aqui, próximo ao véu. O véu representa ali o pecado que nos separa de Deus. Ele estava próximo ao véu diante do propiciatório. Olha que interessante. Ele não estava depois, lá onde está a arca. Ele está antes do véu. Mas é um incenso, um altar de ouro. O sacrifício acontece no altar de bronze. Mas o incenso é queimado no altar de ouro. O que isso representa? Que antes de chegarmos, irmãos, no altar de ouro que representa Jesus Cristo, foi preciso que fosse feito um sacrifício lá no altar de bronze. E esse sacrifício é pelo próprio Cristo, que é chamado pela Bíblia de novo e vivo caminho. Cristo morreu por nós para criar um caminho para que nós pudéssemos chegar até Deus. E o caminho é Ele mesmo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, está do outro lado do véu, porque o pecado nos separa, senão por mim que o santifico. Só chegamos a Deus por meio de Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque Ele é homem como nós, madeira de acácia, se fez homem como nós, mas é Deus também, 100% homem, 100% Deus. Como é que a gente entende isso? Não entende, se crê. 100% homem, 100% Deus. Como o homem segurou na mão do homem, morreu pelo homem, como Deus segurou na mão de Deus e religou o que estava separado, e agora Ele intercede por nós. Portanto, a nossa oração, o incenso só chega à presença de Deus por causa do altar de ouro. E esse altar de ouro é Jesus Cristo. Quem faz subir as nossas orações até Deus é o sacrifício de Jesus. Por meio dele, e em nome dele, e pelo poder dele, é que nós somos atendidos. Mas antes de chegar ao altar de ouro, foi preciso um sacrifício perfeito no altar de bronze, que era o sacrifício do próprio Senhor Jesus. Continuando aí, pessoal, porque são muitos elementos, uma vez por ano, o que Arão fazia? Ele pegava o sangue do sacrifício, e ele ia até o altar uma vez por ano, e na ponta do chifre, ele molhava, né? Ele aspergia sangue 7 vezes. 7 vezes. Vamos lembrar que o número 7 representa Deus. O que Arão estava fazendo ali é declarando que agora as orações pelo povo são ouvidas, porque o sacrifício perfeito de Deus, a justiça de Deus foi satisfeita. Não precisa nenhum animal mais morrer, porque Cristo, o Senhor da glória, morreu na cruz, e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Como lá no Antigo Testamento Jesus ainda não havia vindo, essa era a mensagem, anunciando o que haveria de acontecer. Alguém viria morrer por nós, no altar de bronze, para fazer com que as nossas orações pudessem chegar até o céu. Continuando aí, aqui no capítulo de número 30, fala também do preço de um resgate. Toda vez que houvesse um recenseamento, todo o povo, não importa se fosse pobre ou se fosse rico, pagaria o mesmo valor, que seria meio ciclo de prata. Eu acredito, aqui não há menção se é de prata ou ouro, mas eu acredito que é de prata, porque a prata é que era usada como um valor de resgate. Tanto é que prata, aqui no contexto do tabernáculo, significa redenção. O escravo pagava a sua liberdade no preço de prata. E meio ciclo de prata, meu querido irmão, vai representar em valores reais para nós aqui cerca de R$370. É mais ou menos isso, um ciclo, eu pesquisei, dá mais ou menos R$760. Então, o meio ciclo vai dar em 365, né? Se a minha conta estiver certa, 365, R$370, foi os valores aproximados
que eu encontrei, né? Parece que é R$ 790, um negócio assim, um ciclo de prata. São valores aproximados. Por que é isso? Aí você fala assim, mas espera aí, o povo teria que pagar? Sim. Por que teria que pagar? Primeiro, para apresentar, o resgate era o quê? Quando você resgatava algo, por exemplo, o Senhor exige todo o primogênito. Ninguém ia pegar o filho e sacrificar o Senhor. Então havia um resgate. O que era apresentado? Um animal no lugar do filho, como um resgate pelo filho. E aqui o Senhor cobra um resgate no sentido do povo entender que eles foram resgatados por um preço muito alto. O que custou o resgate do povo de Deus? Custou o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se nós temos recebido de Deus as bênçãos espirituais, nós não podemos participar com aquilo que nós temos, com os nossos bens, para servir ao Senhor com os nossos bens. E sabe por que o povo deveria pagar isso? Porque o texto diz que o incenso deveria queimar de dia e de noite. Seria contínuo. Ao amanhecer, deveria ter incenso. Ao anoitecer, ao cair da tarde, ao pôr do sol, deveria também ter incenso. O sumo sacerdote deveria manter aceso sempre o incensário para que continuamente houvesse ali um incenso queimando diante do véu. O que isso representa, meu querido irmão? A vida contínua de oração. E eu e você precisamos orar. Eu pergunto, você tem orado? É uma maneira maravilhosa de exercermos a oração, é começarmos o nosso dia orando. Os primeiros momentos, os primeiros minutos, a gente buscar a Cristo. É uma certeza de que nós vamos andar com Ele durante o dia e terminarmos o dia também refletindo sobre o que vivemos, entregando o nosso dia no Senhor e pedindo para que o dia de amanhã nós possamos ser melhores, possamos ser ainda mais parecidos com Cristo. É isso que representa. Oração contínua, de manhã, de noite, o tempo todo acesa. Nós precisamos, como a Bíblia diz, orar sem cessar, porque a oração dos santos é um incenso que chega diante do Senhor por meio de Cristo. E aí, meu querido irmão, só para a gente aplicar, isso é justo, por quê? Porque o incenso, você vai ver aqui que não era nada barato, e todo mundo usufruía desse bem. Então, se todo mundo usufrui, nada mais justo que todas as pessoas manterem. Por exemplo, eu que sou pastor, né, sinto muito, eu vejo muito e convivo muito com o preconceito de pessoas que não conhecem muitas vezes uma igreja protestante, né, e até mesmo se referem a outros grupos aí cristãos, dizendo que tem gente se enriquecendo ilicitamente. E tem mesmo. Mas a maioria, pessoal, das pessoas são sérias. E o que acontece? Tudo que nós desfrutamos como corpo de Cristo tem custo. O banco que você senta, o pão que nós comemos na ceia, o cálice que nós tomamos, a luz que é utilizada na igreja, a igreja também paga água, paga tudo. Então, é uma infantilidade, até mesmo uma desonestidade, quando alguém começa a questionar e dizer que não é devido a isso, que, enfim, só se a gente não vivesse nesse planeta, porque tudo que a gente experimenta nesse planeta custa algo. E eu pergunto, será que Deus não é digno de receber a nossa adoração também por meio dos nossos bens materiais? Todos os dias eu agradeço a Cristo, porque Cristo me resgatou na cruz e me comprou de tal modo que me fez servo dele. Então nada do que eu tenho é meu, tudo que eu tenho é do Senhor. De vez em quando vocês vão ver aí, né, as imagens das minhas filhas. As minhas filhas, depois da salvação, são o maior tesouro que eu tenho. Mas elas não são minhas, eu já dei elas para Cristo. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, meu tempo, a minha energia, a capacidade que o Senhor me deu, tudo eu dedico ao Cordeiro, porque Ele é digno de receber todas essas coisas. Vamos seguir? Temos também aqui o outro objeto, a bacia de bronze. É muito interessante esse objeto, porque ele é todo de bronze, representa o juízo. E essa bacia de bronze, ela foi feita, é muito interessante isso, lá em Êxodo 38, versículo 8, diz que as mulheres doaram seus espelhos para que essa bacia fosse feita. O espelho, naquela época, representava ali um objeto da vaidade, onde as mulheres olhavam para se arrumar, né? E não estou dizendo que com isso aqui a mulher não deva ser vaidosa, deve ser, mas principalmente você deve entender que a beleza verdadeira está no coração puro diante de Deus. Elas entregaram o espelho, os espelhos foram usados para fazer a bacia. A Bíblia não fala o tamanho dessa bacia, mas o sacerdote, após oferecer o sacrifício, antes de entrar ali no lugar santo, ele precisava se lavar naquela bacia. E aqui é uma ligação muito forte entre a bacia e a palavra de Deus, porque a Bíblia usa, o Senhor Jesus diz muitas vezes que nós estamos limpos pela palavra, que nós devemos nos limpar pela palavra, que a palavra é que nos purifica. Portanto, aqui há um símbolo perfeito da palavra, porque aquela bacia, vamos lembrar que o bronze reflete, eram os espelhos daquela época, a bacia era cheia de água límpida,
E toda vez que o sacerdote ia se lavar, ele via ali o seu reflexo. Nessa bacia aqui que você está observando, ele via o seu reflexo. Então ele entendia, ele se via. E é muito importante a palavra nesse sentido. Tem muita gente andando enganada com aquilo que é, achando que é algo que não é. Você não é o que você sente. Isso aí é a maior mentira do diabo e que está tomando o coração de todo mundo. Ah, eu sinto assim, eu sou assim. Mentira. Você é o que a palavra diz que você é. Você é aquilo que a Bíblia vai revelar para você que você é. E quando nós lemos a palavra de Deus nos mostra a nossa real imagem e nós temos a capacidade, então, de tomar uma decisão. A gente pode continuar sujo ou resolver nos lavar. E o lavar vem por meio de Cristo Jesus. O sacrifício já foi feito. Mas todo dia nós estamos lendo aqui a sinalização de trânsito nos dizendo se estamos certos ou errados. Você que escolhe o caminho. Você quer continuar não seguindo a placa e acabar mal? Ou você quer consertar o seu caminho? Se você quer consertar, o caminho é esse. Nós estamos fazendo aqui, lendo a Bíblia todos os dias. A Bíblia diz assim, no Salmo 119, um capítulo todo voltado para as Escrituras. Lá diz assim, como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Lá diz, observando segundo a sua palavra, observando o caminho de acordo com a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer viver bem, da melhor maneira possível nesse mundo mal, a sua direção deve ser a palavra de Deus. Então, meu querido irmão, para terminar, fala aqui dos dois tipos de óleo, o óleo para unção e o óleo que seria usado para o incenso sagrado. O óleo para unção era para ungir todos os objetos e também ungir ali ao sumo sacerdote e os sacerdotes. Esse óleo tinha uma fórmula específica que o povo não podia imitar. Ele era consagrado ao Senhor, apenas para o uso do Senhor. E o incenso lá, preparado para a oração, você vai ver aí, depois você observa, vai falar o preço, ó, a saber, 250 ciclos. É muita coisa, né? Custava bem a manutenção no funcionamento do tabernáculo. O incenso sagrado, que é o que iria compor um incenso que representa a oração, um dos seus elementos principais vai ser o sal. E eu queria lembrar você que a Bíblia diz que o sal da terra somos nós. Para que serve o sal? Serviu o sal naquela época. Hoje para nós serve para dar sabor, naquela época também. Mas também o sal servia para conservação. Por mais que os cristãos estejam sendo falhos em muitas coisas, nós somos o sal da terra. Se tem coisa boa acontecendo aí no mundo, meu querido irmão, agradeça a existência ainda de pessoas que se parecem com Cristo Jesus. Tem muita gente que parece com Cristo Jesus, que está alimentando uma multidão agora, que está cuidando de crianças, que está ajudando órfãos, que estão ajudando viúvas, que estão em locais perigosíssimos, enfrentando guerra civil, enfrentando enfermidades, tudo para fazer o bem. Há pouco tempo saiu uma música aí falando sobre o Marajó, e eu sei que é uma realidade, mas pode ter certeza, se tem alguém tentando lutar para mudar a realidade do Marajó há muito tempo, são os cristãos. Então, meu querido irmão, continuemos a ser sal da terra, porque Cristo nos capacita a isso. Cristo disse que nós somos luz do mundo, como Ele é luz, nós refletimos a sua luz, e somos sal da terra, pelo poder que nós recebemos dele, o sacrifício perfeito. Cristo veio para mudar a nossa vida, para transformar a nossa história, para que a gente possa também transformar a história de muita gente. Já falei demais, que Deus abençoe, aplique essa palavra ao seu coração, você tenha um ótimo dia na presença do Senhor, e vamos juntos nesse propósito maravilhoso de entender e compreender a palavra de Deus. Um grande beijo, até mais.